Quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Todas as vezes que nós orientamos uma pessoa que vai descer as águas, nós trazemos a elas pelo menos 4, 5 requisitos do batismo. 4, 5 requisitos para que as pessoas possam descer as águas. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus. 4, 5 requisitos para descermos as águas. E um deles é esse. O texto que está lá em Atos dos Apóstolos compartilha conosco a experiência de um eunuco. O eunuco era um homem, um eunuco etíope, da Etiópia, era um homem que era castrado fisicamente. Ele cuidava da princesa, os eunucos cuidavam das princesas, das mulheres de um reino. Então, para não ter nenhum tipo de problema relacionado à violência sexual, era comum eunucos, ou melhor, homens se tornarem eunucos. Diferente, por exemplo, de quem é celibatário. Quem é celibatário traz instintamente a inaptidão sexual. A pessoa não tem desejo nenhum sexual, ela é celibatária. Não é o caso do eunuco. O eunuco foi castrado fisicamente para trabalhar no reino. E a história fala acerca desse eunuco que estava andando de carruagem, era uma autoridade da Etiópia, andando de carruagem. Ele vive uma experiência com Filipe, que foi orientado por Deus para falar com ele. E nessa experiência, o eunuco decide ser batizado, decide fazer o que vocês vão fazer hoje, nesta manhã. Então quero convidar vocês a abrirem comigo lá em Atos 8, capítulo 8, versículo 26. Diz o texto: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo as escrituras, o trecho de Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? A carruagem estava indo, certamente numa velocidade bastante lenta. Filipe, de alguma forma, alcança aquela carruagem e ele corre do lado da carruagem e ele ouve o eunuco lendo Isaías 53 em voz alta, certamente. E ele aborda o eunuco e começa a falar, ele de fora e o eunuco de dentro da carruagem. E continua o texto: Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Para a carruagem. Vem cá. Você entende isso aqui? Então entra, por favor, senta aqui e me explica. Eu estou tentando entender, mas eu não consigo entender. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Isaías é um livro messiânico, Isaías é um livro que foi escrito 700 anos antes de Cristo, e ele já falava de Jesus. O livro do Antigo Testamento que mais fala de Jesus, o Jesus que viria, portanto ele é messiânico, fala do Messias, é o livro do profeta Isaías. E ele estava lendo acerca de coisas desse Jesus que um dia viria. Eu não entendia. Quem que é esse que virá? Eu não estou entendendo nada. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo
ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele disse: esse é Jesus. Esse é aquele que Deus, há 700 anos atrás, usou o profeta Isaías para dizer que um dia ele viria. Ele morreria pela humanidade. Ele salvaria a humanidade através da sua morte de cruz. Ele começou a explicar a Filipe o seu entendimento e aquilo que o Espírito Santo revelava a ele. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Certamente Filipe, dentre tantas coisas que ele explicou ao eunuco, ele falou sobre o batismo. Então o eunuco, diante de uma poça d'água, disse: olha, tem uma poça lá, não posso ser batizado naquele lugar? Pode. Parou a carruagem e foi batizado. Mas há uma condição para ele ser batizado. Nos ensina o texto. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Podia também ser um rio, um riacho, né? Muitos interpretam isso como uma poça, um lugar não de água abundante, mas suficiente para que ele fosse batizado. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Deus levou para algum lugar que nós sabemos como e de que maneira, e o eunuco continuou o seu percurso, possivelmente voltando à sua terra. Esse é o texto que nós vamos usar como palco para a nossa ministração nesta manhã. Há alguns princípios importantes aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, tá? O primeiro deles, e a gente sempre tem falado isso com muita frequência, nós cristãos precisamos entender e buscar viver experiências sobrenaturais. O texto começa dizendo que um anjo se revelou a Filipe. E Filipe obedece, talvez dialoga, talvez conversa, não rejeita as palavras do anjo, acata as palavras do anjo. Por que cremos na Bíblia e não cremos nas manifestações sobrenaturais da Bíblia? Se o Espírito Santo de Deus hoje está aí para nos trazer revelações profundas, entendimento, manifestações, por que usarmos a nossa fé, fazemos a nossa fé uma fé racional? A igreja precisa cada vez mais crer no sobrenatural divino, senão não faz sentido a nossa fé. O anjo se revela e Filipe interage com ele com naturalidade, entendendo como algo normal. Diga, o sobrenatural, para quem crê, deve ser algo normal. Eu preciso crer no poder da cura, eu preciso crer no poder da provisão, eu preciso crer no impossível de Deus. A Bíblia diz que Deus traz à existência as coisas que não existem. O médico disse isso, o economista disse isso, as pesquisas disseram isso, a ciência aquilo lá, e tudo isso nós devemos respeitar, obviamente. Mas nada disso está acima de uma ordem divina dizendo: eu quero, eu faço, vai acontecer. Quantos de nós já não viveram milagres na sua vida? Milagres que a ciência não explica, milagres que nenhum economista explica, milagres que nenhuma pesquisa explica. A gente precisa estar aberto a coisas sobrenaturais na nossa vida, irmãos, e não aceitarmos as limitações do mundo que vivemos. Porque se você apenas vive cercado das circunstâncias físicas, não faz sentido a sua fé. Eu preciso crer no impossível. De que maneira vai acontecer? Eu não sei. Mas Deus pode fazer acontecer. E aí, se nós abríssemos espaços aqui, quantos e quantos testemunhos nós poderíamos compartilhar de coisas impossíveis que se cumpriram na nossa vida? Totalmente fora
do previsível, totalmente fora do imaginado, totalmente fora do esperado aos olhos humanos. Se habitue com o sobrenatural. Se habitue com o impossível. Com aquela pessoa não vai dar certo, pastor, porque ele tem um coração duro, mas quando você coloca aquela pessoa no altar de Deus e Deus toca no coração dela, ela pode fazer tudo por você. Ela pode se colocar como instrumento nas mãos de Deus. E toda a sua inflexibilidade, rigidez, dureza de coração vai deixar de acontecer. Não foi assim que aconteceu com o faraó no Egito? Rígido, inflexível, duro. Mas o seu coração foi quebrantado. Não foi assim que aconteceu com tantos homens pagãos que não temiam a Deus no Antigo Testamento? Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e de repente se torna um defensor da igreja, porque nele há uma transformação de vida? Quantas pessoas você já conheceu? Talvez você seja uma delas que tinha uma vida completamente torta. Completamente torta. Eu acompanhei um rapaz que entrava no meu gabinete com uma valise, com uma maletinha de couro. Ele era alcoólatra há muitos anos e ele ia falar comigo dizendo: pastor, a minha amiga está aqui, não tem problema, né? Não, pode vir, deixa a sua amiga com você. Era uma garrafa de álcool puro que ele andava com ela. Aonde ele ia, ele levava valise, as pessoas achavam que ele tinha alguma coisa administrativa, a função dela, e na verdade ele era um manguaceiro. Impossível aquele homem, humanamente falando, ser liberto daquilo se não fosse um tratamento para viciados, para dependentes químicos. Mas aquele homem, eu sou testemunha porque ele frequentava a igreja, ele se libertou do vício do álcool do dia para a noite. Um oficial de justiça que frequentava a igreja, tomava 8 remédios psicotrópicos por dia, andava, parecia um zumbi. Já compartilhei isso com os irmãos várias vezes, e no louvor sentiu que alguma coisa estava acontecendo na sua vida. Chegou na casa dele, pegou todos os remédios e jogou fora. Sem sombra de dúvidas, pela ciência, aquele homem deveria entrar em crise de abstinência imediatamente. Passou um dia, uma semana, um mês. Nada. Ele precisou passar por 5 profissionais do fórum. O último deles foi de São Paulo, para que alguém reconhecesse que ele estava liberto daquelas drogas, porque ninguém queria reconhecer, porque isso não existe. Você pode louvar a Deus por isso? E tantos outros casos, irmãos, recentes, casos antigos que a gente já falou, a gente já viveu, poderíamos dizer aqui. Então, o texto começa com o anjo se revelando na vida de Filipe. Hoje nós não temos mais a figura dos anjos com tantas incidências como antigamente. A teofania, a manifestação de Deus por meio dos anjos. Mas nós temos hoje, continuamos tendo hoje, a figura do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, se manifesta, revela, transforma, cura, faz o impossível acontecer. Esteja aberto ao sobrenatural de Deus na sua vida. Diga: quem não vive o sobrenatural, no mínimo, está perdendo. Eu estou perdendo. Eu estou deixando de viver algo mais na minha vida. Segunda observação, versículo 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no carro, lendo o profeta Isaías. Ele só foi batizado, o eunuco só foi batizado, porque alguém obedeceu à ordem de Deus. Diga: milagres caminham paralelamente à obediência divina. Flávia? Diga: milagres são precedidos na vida daqueles que obedecem, precedidos de obediência.
A Bíblia diz que Deus, se referindo ao rei Saul, disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E que adianta eu frequentar uma igreja de segunda a segunda, se eu não sou obediente a Deus nos princípios do meu dia a dia? Se eu sou um mau pagante, se eu não tenho palavra, se eu não tenho valores morais, se eu não trago senso de justiça na minha vida, se eu não sou leal e fiel àqueles que Deus coloca na minha vida, se eu não honro o meu nome, enfim. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência precede milagres. Tanto Filipe obedeceu à orientação do anjo, como o eunuco obedeceu às palavras que estavam ali escritas em Isaías e interpretadas e orientadas na percepção de Filipe. Ele diz: olha, então se tem de ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero obedecer à ordem divina. Tem água aí, eu posso ser batizado? E o milagre do batismo aconteceu. O milagre da conversão aconteceu. O milagre da manifestação sobrenatural na vida de Filipe aconteceu. Diz o texto que depois de tudo isso ele foi arrebatado. Nós precisamos ser obedientes à vontade divina. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Obedecer. Obedecer. Irmãos, obedecer a Deus é algo simples e ao mesmo tempo é algo difícil. Simples porque é acessível. Eu não preciso pagar nada, eu não preciso comprar nada, eu não preciso ir para Jerusalém para obedecer a Deus. Mas é difícil porque muitas vezes luta, contrapõe-se à vontade da carne. Eu quero, a minha carne não quer. Eu quero, mas o meu eu não quer. Por exemplo, perdoar alguém. Eu sei que é importante perdoar. Não quero carregar mágoas no meu coração. Mas a hora que eu vou perdoar, eu me lembro daquele episódio. Nossa, que vontade de fazer justiça com as minhas próprias mãos. E há um conflito dentro da gente. Paulo diz que há um conflito dentro da gente. Alguém certa vez disse algo extremamente inteligente. E dentro da gente há dois cães. Um cão é a vontade da carne e um cão é a vontade de Deus. E esses dois cães se degladiam em todo o tempo. E nessa grande guerra, quem que vence? Diga, quem que vence? Diga, o cão que é mais alimentado. Se eu alimento mais a minha carne, ele vai sobrepor-se à vontade divina. Mas se eu alimento mais a vontade divina, ela vai sobrepor-se à vontade da minha carne. E como se alimenta da vontade divina, pastor? Meditando na palavra de Deus, fazendo o que você está fazendo nesta manhã, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. E assim por diante. Amém? Obediência é um exercício que nós devemos praticar no nosso dia a dia. Obedecer à vontade divina. Não é porque o outro diz, não é porque o outro quer, não é porque a maioria faz assim. É porque simplesmente Deus nos orienta a fazer e nós vamos fazê-lo. Nós vamos fazer. Terceiro princípio, versículo 27, diz que esse homem era eunuco da Etiópia. Ele não era judeu e ele não morava em Israel. Ele esteve de passagem naquele lugar, mas o evangelho o alcançou. Digo, o evangelho é para todos. Deus não tem exclusividade, querido. Deus apenas elegeu um povo no Antigo Testamento chamado judeu, porque Deus queria se relacionar com um povo, abençoar um povo, manifestar o seu poder a esse povo, de tal maneira que esse povo sendo abençoado, toda a humanidade olhasse para esse povo e reconhecesse que o Deus desse povo era um Deus de poder. O Deus dos judeus é um Deus de poder, então também eu quero esse Deus na minha vida. Somente isso. Não significa que Deus ama mais os judeus do que qualquer outro povo ou outros povos.
O evangelho é para todos. A palavra evangelho no original grego significa boas novas, boas notícias. E quais são as boas notícias? Elas são infinitas, mas a maior delas é que há solução, é que há resposta, é que há conserto, é que há salvação, é que há coisa boa para acontecer na sua vida. Você pode louvar a Deus pelo evangelho esperançoso? O evangelho é para todos, é para rico, é para pobre, é para todas as raças, para todas as classes econômicas, para todas as etnias. Ele é para todos. Como é gostoso quando a gente vai para Israel e vê, em Israel você vê povos de todos os lugares do mundo, você vê coreano louvando a Deus, você vê indiano louvando a Deus, os indianos adorando são espetaculares, você vê africano adorando a Deus. Como é gostoso ver essa diversidade de povos no mesmo lugar, todos com o mesmo objetivo, buscarem a Deus. Deus é maravilhoso. Digo, o evangelho é para todos. Até para os corintianos, pastor, até para os corintianos. Isso revela o quanto Deus é misericordioso. Hein? Amém, queridos? Tem corintiano aí? Ei! Depois a gente vai fazer uma oração de libertação para os irmãos. Quarta observação importante. A gente é o que a gente busca. O eunuco encontrou a experiência do batismo, de uma transformação interior. Algo começou a acontecer dentro dele. Olha só, Deus enviou um homem, sobrenaturalmente falando, para falar com ele. Deus enviou um anjo para falar com Filipe. Deus enviou Filipe para falar com esse eunuco. Tamanho amor de Deus a esse homem. Mas tudo construiu-se porque esse homem estava desejoso. A Bíblia diz que ele estava lendo as Escrituras, tentando entender Isaías. A gente é o que a gente busca. A gente é o que a gente busca. Se você busca coisas boas na sua vida, coisas boas vão acrescentar-se na sua vida. Se você anda somente com nóia, com gente torta, com gente errada, com gente que só busca valores errados, só vai construir coisa errada na sua vida. A Bíblia diz que se nós tendemos às coisas espirituais, nós vamos colher as coisas espirituais, vamos colher milagres. Mas se nós tendemos às coisas carnais, nós vamos colher as coisas carnais. E o salário do pecado é a morte. A gente é o que a gente busca. No seu casamento você tem buscado quem? Gente que dá bom conselho? Ou gente que incentiva você a abandonar tudo e recomeçar a sua história? No seu trabalho você está habituado a se relacionar com quem? Com gente bem-sucedida ou com os murmuradores que ficam falando, ó, o carrão do patrão e nós aqui trabalhando. E o patrão está fazendo o quê? Cheirando? Entenda, nós somos resultado daquilo que a gente tem buscado no nosso dia a dia. Se você se cerca de gente sem valor moral, você vai se tornar alguém sem valor moral. Se você se cerca de gente justa, verdadeira, honesta, você vai ser influenciado pelos seus valores. Eu não sou muito adepto do Pablo Marçal. Não sou muito adepto. Admiro em muitas coisas, mas não sou adepto pela forma dele se conduzir nas suas ministrações. Mas uma das coisas que eu admiro esses dias, sem querer, eu vi um vídeo dele, esses coisas que passam rapidinho, como chama? Corte, obrigado. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, à medida que eu vou crescendo na minha vida, eu vou me cercando de gente que cresce. Foi até indelicado. Eu estou falando para vocês porque o meu papel aqui é lhes orientar. Mas eu não ando com pessoas que não crescem. À medida que eu vou crescendo, eu vou andando com gente que cresce. Você acha que uma pessoa que tem $1 bilhão na poupança ou de investimento vai andar com quem não tem um gato para puxar para o rabo? Não é que ela não pode andar. Não é que ela não quer andar. Ela não pode andar. Porque aquele que não tem um gato para puxar para o rabo, com todo respeito àqueles que não têm um gato para puxar para o rabo, não consegue imaginar o que é administrar $1 bilhão.
É uma outra realidade. É uma outra realidade. É natural. Eu estou falando da área financeira, mas isso vale para tudo na sua vida. Com quem você tem andado? Porque aquilo que você busca é aquilo que você se tornará. Amém? Amém? Pastor, então não posso conviver com qualquer pessoa da minha vida? Você deve conviver, você deve lidar com qualquer pessoa da sua vida. Mas conviver é diferente. Conviver é diferente. Por exemplo, eu não caminho junto com quem murmura. Respeito, amo, evangelizo, atendo, oriento, aconselho, oro, intercedo, faço casamento, dedico filho. Mas não caminho com quem murmura. Porque a murmuração, ela é um veneno para a alma. A murmuração sempre vai colocar a gente para trás, nunca para frente. A murmuração, diga, a murmuração é o oposto da gratidão. E Deus nos ensina a ser gratos. A gratidão precede milagres também. A gratidão precede as manifestações de Deus, não a murmuração. Pelo contrário, Deus, quando decidiu destituir o povo do deserto, impedir que esse povo entrasse na terra prometida, falou o quê? Esse povo só murmura. E desse povo, enquanto o último não morrer, ninguém vai pisar na terra da promessa. Precisou mais 38 anos para que aquele povo morresse, ficasse os seus descendentes, e esse sim entrasse na terra da promessa. Enfim. Quinto, diga, a humildade precede o agir de Deus. A Bíblia diz que o eunuco chegou para Filipe e disse, então me ensina. Então me ensina. Que coisa maravilhosa a gente reconhecer as nossas deficiências, a nossa pequenez, quer seja cultural, quer seja acadêmica, quer seja em experiência de vida. Eu não sei, você pode ser bom naquilo que você faz, querido, mas tem muitas outras áreas da sua vida que você não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu tive na faculdade professores reconhecidos internacionalmente, doutores. Como acadêmicos, não tinha o que falar. Mas quando você parava num intervalo ou numa conversa informal para conversar com muitos deles, era gente bitolada, muitos eram bitolados, muitos eram pessoas realizadas em diferentes áreas da sua vida, mas muitos respiravam laboratório, respiravam centro de pesquisa, respiravam sala de aula, a vida deles era só isso. Só isso. A humildade precede o agir de Deus. E por fim, o eunuco crê e ele deseja o batismo. Ele não apenas crê, diga, ele não apenas crê, mas ele toma atitude. A fé também caminha junto com a atitude. Não basta ter fé se eu não tiver atitude. O que Jesus disse? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a esse monte, monte, saia daqui e vá para lá. Assim o será. Não basta eu ter fé, eu preciso dizer, eu preciso profetizar, eu preciso tomar atitude, eu preciso entender que eu não quero mais viver aquela situação, mas eu quero viver aquela nova situação. Atitude. Aquele eunuco tomou atitude, ele descobriu a importância do batismo, ele descobriu quem é Jesus, ele descobriu as boas novas por meio de Filipe, e ele disse, eu quero ser diferente, eu quero viver isso que você está me dizendo. Toma atitude. Amém? Há muitas outras verdades nesse texto que nós poderíamos compartilhar aqui. Por exemplo, ele não perde a oportunidade. Quando será que ele veria Filipe novamente? Acredito eu, nunca mais. Mas ele não perde a oportunidade. Não perca a sua oportunidade. A oportunidade de viver. A oportunidade de conhecer Deus na sua vida. A oportunidade de ser diferente em qualquer tempo.
em qualquer hora. Ele te precisou crer de todo o coração. O que é crer de todo o coração, pastor? É quando você crê em Deus e vive exclusivamente para Deus. É quando não há interferências. É quando eu não permito que coisas me roubem a minha fé. Enfim, tempo é pequeno, tempo é curto. Mas eu espero que você receba esta palavra. Amém?